Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves e estamos começando mais esse momento do quadro Leia a Bíblia comigo. Nós estamos estudando e lendo a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós chegamos no capítulo 2 dessa carta. Quero te convidar à leitura desse texto e à reflexão comigo. Eu estou usando a versão NVI da Bíblia, que é a nova versão internacional. Eu vou estar lendo então esse capítulo. Você pode estar acompanhando em sua Bíblia, em seu smartphone, em seu computador ou tablet. Vamos à leitura e à reflexão desse texto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 12 diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Verso 19 diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Essa foi a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 30 versos. Uma leitura um pouquinho extensa. Nesse capítulo, Paulo dá continuidade à fala dele sobre a necessidade de unidade entre os crentes. Ele chama eles a buscarem
uma íntima comunhão com Deus, a viverem um relacionamento de afeição, de compaixão, de pureza, mas acima de tudo ele convida a igreja à unidade. O verso 1 e 2 ele diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, ele convida aquela igreja à unidade. Ele fala o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nós sabemos que a unidade ela é de fundamental importância na construção da comunidade da caminhada cristã. A unidade, ela nos permite nos tornarmos realizadores. Quando um grupo de pessoas caminham em direções opostas, dificilmente eles vão conseguir realizar o que precisa ser feito, porque eles vão estarem dispersos em primeiro lugar e depois eles vão concentrar suas energias em pontos específicos. E cada um vai correr para um lado, cada um vai tentar fazer o que acha que deve ser feito, da maneira que deve ser feito, e logo vão acabar se cansando e desistindo. E aí o que você vai ter? Um comprometimento do trabalho, um comprometimento da missão. Quando Paulo convida os crentes de Filipos à unidade, ele está convidando eles a se tornarem realizadores, a viverem aquilo que é fundamental, ou posso chamar de fundamento, um dos fundamentos da vida cristã, que é estarmos unidos em torno de um só propósito. Deus sabe que uma comunidade, um grupo de pessoas, quando estão unidos, são capazes de realizar coisas inimagináveis, são capazes de ir além, são capazes de concluir os seus objetivos, são capazes de se tornarem eficazes naquilo que demandam fazer. Se você ler o capítulo 11 do livro de Gênesis, você vai perceber que o texto diz que as pessoas falavam somente uma só língua, ou seja, todos conheciam um só idioma, e em um determinado momento os homens se reuniram tentando construir uma torre que chegasse até o céu. A ideia ali, que é a Torre de Babel, a ideia em Babel, na construção de Babel, ela passa por uma tentativa dos homens de se tornarem senhores do mundo, de se tornarem autônomos, ou seja, que eles iriam governar o mundo, iriam governar a sociedade, independente de Deus. Ou seja, de certa forma, era um movimento de rebelião contra Deus. Era um movimento onde se preconizava o quê? A autonomia do homem, a autonomia do ser humano. Então eles estavam construindo uma torre que iria demonstrar o quê? A grandeza do poder humano, a autonomia do poder humano, de que os homens são autossuficientes, se bastam por si só e que eles têm poder de dominar todas as coisas. E por que Deus intervém? Por que Deus confunde as línguas em Babel? Exatamente por isso, porque ele sabia que aquela comunidade unida, trabalhando no mesmo propósito, com um senso de missão em comum, iria concluir o seu plano, iriam realizar aquilo que estavam propostos a fazer. Porque Deus sabe o poder da unidade, o poder de pessoas que se unem em torno de um mesmo propósito, com uma mesma motivação e com uma mesma visão. Pessoas unidas com o mesmo propósito, elas são imparáveis, elas são realizadoras, elas são capazes de concluir, de realizar os seus objetivos, de cumprir as suas metas e de alcançar aquilo que é planejado. Deus ele intervém em Babel para que esse movimento de rebelião não tornasse a humanidade irrecuperável. Mas a igreja, em contrapartida, é chamada a esta unidade. É chamada a esta unidade da fé. É chamada a esta unidade de servirmos a Deus no mesmo propósito, com o mesmo coração, com disposição para entregarmos a nossa vida a Jesus,
nos ajudarmos mutuamente, ajudarmos uns aos outros e irmos na direção da missão do reino de Deus, do anúncio do evangelho, da manifestação do reino de Deus nesse mundo. E se seguirmos essa orientação, se procurarmos esta unidade, se trabalharmos nessa perspectiva, seremos também imparáveis. Deus nos conduzirá a sermos uma igreja, uma comunidade que terá êxito, que cumprirá a sua missão e que será bem sucedida. E a partir do verso 3, ele combate exatamente qualquer sentimento ou pensamento divisório. Ele fala no verso 3, nada façam por ambição egoísta, ou seja, apenas pensando em si mesmo, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse aqui é um grande desafio, porque para Paulo, ao escrever essa carta, ele entende humildade pela capacidade de reconhecer o valor e a grandeza do outro. Ele entende humildade nos termos de reconhecer o valor da outra pessoa. E somente pessoas maduras, somente pessoas que já amadureceram, tanto espiritualmente como psicologicamente, são capazes de reconhecer o valor, de reconhecer a grandeza das outras pessoas, de aplaudir o trabalho do outro, de encontrar virtude e reconhecer essa virtude na vida do outro. Nós vivemos numa sociedade que ela é muito egoísta. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas procuram o reconhecimento para si mesmas, onde ela procura os aplausos para si mesmas, onde elas procuram validação para si mesma, para aquilo que elas realizam. Então pensa comigo, na sociedade de hoje, as pessoas elas estão muitas vezes em busca do seu reconhecimento pessoal, que os outros considerem o seu valor, a sua grandeza, o seu trabalho. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um ambiente de competição muito grande. Porque quando uma pessoa ela espera reconhecimento somente para si, a valorização somente dela, do seu trabalho, do que ela faz, ela costuma não enxergar o outro, não enxergar o valor do outro. Ela olha para o outro como um rival. E nós estamos numa sociedade, no século XXI, de muita rivalidade. Quando você olha nas redes sociais, você abre o seu Instagram, Facebook, você vê pessoas competindo com outras, até mesmo se tornando perseguidores umas das outras. Pessoas fazem sucesso hoje no nosso mundo quando elas denigrem a imagem de uma outra pessoa. Os chamados haters, elas vão ganhando popularidade, vão ganhando fama, vão ganhando aplausos por manchar a imagem do outro, por apresentar falhas no outro e expô-las publicamente, e às vezes até fazendo falsas acusações. Muita mentira, muitas falsas acusações rolam por trás, e mesmo assim, esse é um ambiente que as pessoas acabam valorizando, consumindo. Por quê? Porque ela entende que se ela expõe o outro, ela protege-se a si mesma. E essa é uma estratégia que tem um princípio até mesmo nas guerras antigas. Se você ler a Arte da Guerra ou as 48 Leis do Poder, esses princípios estão implícitos nesses textos. Mas olha só, a dimensão do egoísmo, a dimensão de como alguém tira o valor do outro, subtrai o valor do outro, para que ela possa ter o seu próprio valor. Ela tenta subir, puxando o tapete da outra pessoa. Ela tenta crescer, denigrindo a imagem do outro. Por quê? Porque o outro é visto como um rival, o outro é visto num ambiente de competição.
e ela precisa que as pessoas reconheçam o valor dela. Não existe atitude mais anticristã, contrária ao Evangelho de Jesus do que essa. Porque somos chamados em Cristo Jesus, somos chamados no Evangelho, no espírito do Evangelho de Jesus, a considerar o valor do outro, a amar a outra pessoa, a respeitar a outra pessoa. Então Paulo ele recomenda à comunidade de Filipos: não sejam egoístas, não sejam vaidosos, tratem os seus relacionamentos com humildade, considerem o valor da outra pessoa, olhe e reconheça a grandeza do outro. A gente vive num tempo tão descabido, de relacionamentos tão adoecidos, que às vezes propriamente dentro de um ambiente familiar, dentro de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado, de amizades, de relacionamentos entre pais e filhos, dentro de um próprio núcleo familiar, pessoas denigrem a imagem umas das outras. Pessoas não valorizam o que há de bom na outra pessoa, as virtudes, não enaltecem. Não, estão sempre olhando para o lado negativo, estão sempre fazendo críticas, estão sempre fazendo apontamentos. E isso vai fazendo com que os relacionamentos se corroam, se desfaçam, se quebrem. Para vivermos relacionamentos restaurados, seja no âmbito da comunidade, da igreja, seja nos nossos relacionamentos pessoais, nós precisamos chegar à maturidade para enxergar o valor e a importância do outro. E falar isso, falar para o outro, falar para outra pessoa as qualidades que você enxerga nela, o valor que você enxerga nela, atribuir-lhe a honra e o valor devido. É isso que Paulo está falando. Façam isso. Faça isso. Cada um considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, ou seja, não pensem somente em vocês mesmos, mas também dos interesses dos outros. Se importe com o que o outro pense. E não é se importar com o que o outro pensa a ponto do que o outro pensa me manipula, me escraviza ou norteia a minha vida, mas se importe com o sentimento das outras pessoas, se importe com a forma de pensar das outras pessoas, respeite as opiniões das outras pessoas que não são iguais às suas, que talvez sejam o contraponto das suas. Nós hoje estamos vivendo num momento que se uma pessoa pensa diferente da outra pessoa, se tornam inimigos. Estamos vivendo relacionamentos de trincheiras. Estamos vivendo verdadeiras guerras. E dentro do nosso meio, dentro do cristianismo de vertente evangélica, de vertente protestante, nós vivemos dentro de comunidades divididas, onde pessoas assumem posicionamentos ideológicos e quando um pensa diferente do outro, a unidade é quebrada e começa agora relações de conflitos, relações de hostilidades. Quando o Evangelho nos chama a unidade, que nós somos ligados às outras pessoas, aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, pelo vínculo do amor. O amor é o que deve ser o vínculo, ser o elo que nos une, que faz de nós povo de Deus, porque fomos amados por Deus a tal ponto dele entregar a vida do seu filho, e entregando a vida do seu filho fez de nós uma comunidade, um povo, uma nação santa, um povo zeloso de boas obras, uma comunidade de reinos e sacerdotes, de reis e sacerdotes que ministram nesse mundo, que aproximam, que tem como missão aproximar as pessoas de Deus e aproximar Deus das pessoas. Sermos um reflexo do rosto de Jesus, das mãos de Jesus, das ações de Jesus nesse mundo. Como o próprio Jesus disse, sermos sal da terra e luz do mundo. E será que tem sido esse o nosso posicionamento? Paulo nos chama de novo à fonte, assim como ele convida os crentes de Filipos a nortearem os seus relacionamentos, as suas relações com base no amor. Também somos chamados no século XXI, em pleno 2025, a construirmos relacionamentos em Cristo da mesma forma. E ele não para por aí.
ele usa uma maquete, ele usa um exemplo, ele usa um modelo de humildade. E ele não nivela por baixo. O exemplo de humildade que ele expõe para os crentes da cidade de Filipos, ao qual eles devem seguir, é o próprio Jesus. Olha o que ele diz no verso 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, o que ele faz? Ele coloca que ele insere do verso 6 até o verso 11, ele traz aqui um hino cristão primitivo. Dos versos 6 a 11 não é um texto original de Paulo, não é uma escrita da cabeça de Paulo, ele copia, vamos dizer assim, copia e cola aqui um hino cristão que já era cantado nas comunidades do primeiro século, para falar exatamente sobre a humildade de Jesus, sobre a atitude de Jesus em se doar em relação à humanidade. Então ele insere esse hino aqui exatamente para mostrar o exemplo de Jesus e que Jesus, ele é o exemplo a ser seguido. Ele diz no verso 6, verso 5, voltando, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O exemplo de Jesus, que sendo Deus, tendo a majestade divina, a glória divina, ele não se apegou à glória da sua divindade. Ele não teve a ideia de que sendo Deus, que sendo divino, ele deveria viver agarrado àquilo. Jesus, ele teve uma atitude de total desprendimento. Ele abandonou a glória divina, ele abandonou a riqueza da divindade na eternidade para se tornar homem. Logicamente que ao se tornar homem, ele não deixa de ser Deus, ele não perde a sua essência divina, mas ele se limita a ser como um ser humano, se limita a tal ponto de entrar na história humana apenas como homem. Sendo Deus, ele se tornou totalmente homem, com todas as limitações que compõem a natureza humana. Jesus, ele teve que nascer, ele teve que aprender a falar, engatinhou, teve que aprender a andar, teve fome, sede, teve que aprender a ler e escrever, teve que aprender com seus pais, teve que aprender na sinagoga, teve que aprender um ofício, um trabalho, se tornar um trabalhador, se tornar alguém do povo, se tornar alguém com uma vida comum, como eu e você. Isso mostra novamente a dimensão do amor de Deus, a dimensão do amor de Jesus, porque ele se torna como nós. Ele passa a sentir dor, ele passa a estar sujeito às tentações, ele passa a estar sujeito às provações, ele sente dor, ele sangra, ele vive uma vida comum de um ser humano. Então, Jesus, a humildade de Jesus que Paulo quer enfatizar aqui é que olha o que Jesus abandonou, olha o que ele abriu mão para poder se igualar a nós, para que a nossa humanidade pudesse ser resgatada.
Um dos grandes teólogos da igreja diz que Jesus se tornou humano para que os homens pudessem se tornar parte da divindade. Se eu não estou equivocado, essa fala é do próprio C.S. Lewis. Ele fala que Jesus se humaniza para que a nossa humanidade pudesse experimentar a divindade, pudesse experimentar a glória da divindade. Porque um dia nós seremos, e essa é a nossa esperança cristã, é isso que o Novo Testamento nos ensina e nos revela, que um dia seremos como Jesus é. Teremos uma nova dimensão de existência. Seremos plenos e completos nele. Então, Jesus ele desceu até nós para nos resgatar. E por conta disso, Deus o exalta à mais alta posição e faz com que ele seja aquele que governa sobre os céus e sobre a terra. Em Mateus 28, após a ressurreição de Jesus, ele diz o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus governará sobre tudo e sobre todos. E como diz o hino, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Logicamente, esse texto aqui, a intenção de Paulo ao trazê-lo, ao citá-lo, como eu disse, ele era um hino cristão primitivo, ou seja, era um trecho de um hino que já era cantado nos cultos nas igrejas do primeiro século. Paulo traz essa referência apenas para falar sobre a necessidade de imitarmos o comportamento de Jesus no que se relaciona à humildade, considerar o valor do outro, considerar a importância do outro. Jesus considerou tanto a importância das nossas vidas, a tal ponto de se tornar como nós. E aí, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Logicamente, mais tarde, esse mesmo texto se torna parte de uma construção teológica na história da igreja, de uma doutrina que se torna uma das principais doutrinas da cristologia, né? Do estudo teológico sobre Cristo Jesus, que é a doutrina da kenosis. Eu vou deixar para falar disso aqui numa espécie de anexo. Depois que eu terminar minha reflexão aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa doutrina, mas como uma espécie de anexo lá no final. Seguindo aqui, a partir disso, Paulo ele continua, né, a sua conversa com a igreja de Filipos, dizendo no verso 12: Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade. Aqui esse texto, ele começa um novo assunto. Críticos modernos hoje, os acadêmicos contemporâneos afirmam que Filipenses é uma junção de 3 cartas escritas por Paulo. Então, muitos estudiosos hoje em dia defendem uma tese, né, uma ideia de que essa carta aos Filipenses, como a gente tem dentro do texto da nossa Bíblia, é a compilação de 3 outras cartas, que um editor final juntou elas e produziu esse material aqui em unidade. Já os teólogos mais conservadores acreditam que, na verdade, Paulo ele troca de assunto, porque isso acontece algumas vezes aqui em Filipenses, uma mudança de assunto repentina no texto, exatamente por ele encerrar aquela conversa e começar uma outra. Bom, você pode escolher a alternativa que você quiser, isso não muda a importância do texto, nem sua relevância, nem o que está sendo proposto pela carta, ok? Mas ele começa aqui, de fato, tratando de um outro assunto. Ele começa dizendo: meus amados irmãos, como vocês sempre me obedeceram, não apenas na minha presença, mas também agora, na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A versão corrigida e atualizada de Almeida trocam essa fala, ponham
em ação, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. E por que Paulo pede para que eles desenvolvam ou ponham em ação a salvação? Embora que a tradução desenvolva, literalmente a ideia de desenvolva é mais próxima do texto grego. Mas por que alguém que já foi salvo? Porque ele está escrevendo para uma comunidade de crentes que já creram em Jesus, que já foram salvos em Jesus. Por que ele fala desenvolvam ou ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, se eles já são salvos? Se eles já são salvos, por que eles precisam demonstrar ou eles precisam aperfeiçoar essa salvação? Logicamente, a gente vai perceber teologicamente que a salvação ela é uma obra de Deus que alcança todas as dimensões da nossa vida. E ela é uma obra de Deus, a salvação é uma obra de Deus que alcança 3 dimensões específicas das nossas vidas, em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. A salvação ela é uma ação de Deus no passado, no seguinte aspecto: quando você creu em Jesus, você foi salvo. Lá no passado, quando você creu em Jesus, você foi salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação do pecado. No Evangelho de João, capítulo 5, 24, Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele fala, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Quando nós cremos em Jesus, no dia que a gente creu em Jesus, do que nós fomos salvos? Fomos salvos da condenação do inferno. Ou seja, é o ato de salvação que se efetuou em nosso passado. A esse ato, teologicamente, chamamos de justificação. Justificação é quando a sentença de condenação que estava sobre a nossa vida foi removida. Nós fomos absolvidos no tribunal de Deus. Nós fomos inocentados da condenação no tribunal de Deus, porque Jesus pagou a dívida no nosso lugar. A condenação que viria sobre nós, ele levou sobre ele. Por isso Isaías diz, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre ele. Ele foi traspassado por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que ele sofreu na cruz nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos restaurados, nós fomos salvos. Então ele levou sobre ele. Então a salvação é algo que já aconteceu. No passado, fomos salvos da condenação do pecado, e isso se chama justificação. Mas a salvação é algo que está acontecendo também no presente. A salvação é algo que nós estamos vivenciando nesse determinado momento da nossa caminhada. Exatamente agora, nós estamos sendo salvos. No hoje das nossas vidas, nós estamos sendo salvos. A salvação ela está acontecendo na dimensão do presente. E aí nos vem a pergunta, do que estamos sendo salvos no hoje, no dia a dia? No agora, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Ou seja, todos os dias, Deus está nos salvando e trabalhando em nós para que o pecado não governe as nossas vidas, para que nós não vivamos no pecado. E essa é uma obra que nós trabalhamos em parceria com Deus. Deus nos dá a graça, Deus nos capacita a resistir ao pecado, a lutar contra ele, embora que essa seja uma guerra muito complexa e muito injusta, porque alguns dias nós somos vitoriosos e outros dias nós começamos a sofrer derrotas. Tem dias que nós estamos vencendo, estamos ali vitoriosos, e tem dia que nós estamos quase indo à lona. Tem dias que nós parecemos aquele boxeador que foi acuado ali nas cordas e que está ali se protegendo dos golpes do inimigo para se manter em pé. Embora, mesmo nos dias do presente, mesmo no nosso dia a dia, onde muitas vezes parecemos que estamos perdendo, porque tem dias que são muito difíceis,
mas a vitória ela já nos foi dada. Nós precisamos resistir, nós precisamos continuar nos mantendo em pé, nós precisamos buscar a Deus para resistir ao dia mau e resistir no dia mau, fazendo a vontade de Deus. Esse processo que nós estamos vivendo no presente, essa salvação do poder do pecado que nós estamos vivendo no presente, é chamado de santificação. Santificação é a obra de Deus em nós, pela qual Deus nos capacita a enfrentar o pecado, a buscar santificação em Deus, a buscar obediência em Deus e vencer o mal dentro de nós mesmos. E vencendo o mal dentro de nós, somos capacitados para vencer o mal no mundo, no nosso dia a dia. Então a salvação é algo que eu luto por ela no presente, é algo que eu estou desenvolvendo, que eu estou experimentando, que eu preciso pôr em ação no presente. E como é que eu coloco a minha salvação em ação no presente? Obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, resistindo às tentações, resistindo às lutas e procurando me manter fiel à sua palavra. Esse processo é chamado de santificação. Mas também a salvação ela nos alcança numa dimensão futura, que é o momento onde nós seremos salvos da presença do pecado. Ou seja, chegará um dia, chegará um momento onde o pecado não habitará mais os nossos corpos, onde ele não existirá mais dentro de nós. Nós estaremos livres da presença do pecado. Qual é o nome que se dá a esse processo? Isso é chamado teologicamente de glorificação, que é o estágio final dos crentes. É o momento final na história onde nós seremos exatamente como Jesus é após a sua ressurreição. Teremos um corpo glorificado, venceremos a morte e o pecado não mais habitará em nós. Viveremos uma nova dimensão de existência. Quero afirmar a vocês que essas 3 dimensões, passado, presente e futuro, já foram realizadas na cruz, já foram conquistadas na cruz. Posicionalmente, nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, como Paulo fala no capítulo 1 da carta aos Efésios. Posicionalmente, nós já somos o povo de vestes brancas que está diante do Cordeiro, como em Apocalipse. Posicionalmente, nós já somos vitoriosos. Porém, na prática, nós estamos vivendo cada uma dessas dimensões. Fomos salvos lá atrás, quando cremos em Jesus, fomos salvos da condenação, fomos justificados. Estamos lutando contra o pecado hoje e dia após dia sendo salvos do poder do pecado nas nossas vidas. Estamos experimentando a santificação e no futuro seremos salvos da presença do pecado. Experimentaremos o estágio final, que é o estado de glorificação. Por ser algo que nós vivenciamos, a salvação é uma experiência diária, Paulo ele fala então, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. O Deus que começou a boa obra nas nossas vidas, o Deus que começou a boa obra na nossa vida está trabalhando dia após dia para transformar as nossas vidas, para nos tornar semelhantes a Jesus. Aquilo que Deus começou em nós, Ele pretende continuar e concluir. A nossa parte é permitir que Ele trabalhe em nós. A nossa parte é nos render a Ele. A nossa parte é colocar essa salvação em ação no presente, através da nossa obediência à sua palavra. E aí ele parte para falar de uma forma bem prática no verso 14, dizendo: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me orgulhe de não ter corrido nem me esforçado
inutilmente. Ele está falando, vocês têm um grande desafio, vocês estão diante de uma geração, de uma sociedade corrompida, e é a obediência de vocês, é esse comprometimento de vocês com trilhar o caminho de Jesus, que fará com que vocês brilhem, sejam luzeiros, sejam como um farol, iluminando a escuridão da sociedade, da nossa era e do nosso tempo. A partir do verso 19 até o verso 30, onde ele encerra esse capítulo, Paulo ele faz considerações acerca de Timóteo, e que está ali com ele em Roma e que provavelmente é o escritor da carta. Na introdução você lê que a carta está sendo escrita por Paulo e por Timóteo, ou seja, provavelmente Paulo ditou, já que ele preso, ele estava algemado a um centurião romano, então provavelmente Paulo ditou e Timóteo escreveu. E aí ele fala que ele vai reter um pouquinho Timóteo ali com ele, mas logo irá enviá-lo. E aí Paulo ele põe em prática o conselho que ele deu lá no início do capítulo 2, de considerar e enxergar o valor do outro. Paulo ele pega aqui Timóteo e Epafrodito e apresenta para a igreja de Filipos esses dois homens como exemplos de fé, exemplos de trabalho, de perseverança no Senhor. Epafrodito, ao chegar em Roma, levando os donativos da igreja de Filipos para Paulo, adoece a tal ponto de quase morrer. Mas graças a Deus ele sobrevive e Paulo testemunha isso aqui nesses versos. Então ele fala, ele põe em prática aquilo que ele ensina sobre a necessidade de reconhecermos o valor e a importância do outro. A necessidade de dizermos o quanto o outro é importante. Por isso ele fala aqui, verso 19, espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. E aí verso 20, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Olha só o que ele diz acerca de Timóteo, que ele é um homem aprovado. A palavra aprovado aqui é uma palavra grega chamada dokimos. Dokimos era um termo usado para averiguar moedas, para averiguar a originalidade de uma moeda, se ela era verdadeira ou falsa. Então era muito comum se testar se uma moeda era verdadeira ou não, pegando ela e derretendo ela muitas vezes, ou colocando ela num cadinho, para ela ser ali derretida. Ela passava pelo teste do fogo para ver a pureza do seu metal. Quando ela era aprovada, era de um metal nobre, puro, o avaliador dizia que é dokimos, ou seja, estava aprovado, foi testado, foi provado, foi averiguado e foi aprovado. Quando aquele metal ele tinha impurezas, estava corrompido, a palavra que o especialista dizia era adóquimos, o A de negação, dizendo não foi aprovado. Ele foi testado, ele foi experimentado, ele foi provado, mas não foi aprovado. Foi rejeitado porque não está competente o suficiente, não cumpre as normas, não se enquadra. Paulo está dizendo que Timóteo é um homem dokimos, aprovado, que foi testado, que foi averiguado, que foi trabalhado, que foi provado e mostrou o seu valor, a sua grandeza. Isso já serve de gancho para a gente pensar que muitas vezes as pessoas elas esperam aprovação e reconhecimento, mas elas não estão dispostas a serem testadas, a passarem pelos testes, a passarem pelas provações. Quando começam as provações em suas vidas, quando começam os testes em suas vidas, e eu não estou nem falando dos testes das pessoas em relação a nós, estou falando dos próprios testes de Deus, porque para nos tornarmos pessoas aprovadas por Deus, Deus ele nos prova. Deus permite testes, Deus permite situações
que se tornam provações em nossas vidas, não porque Ele não saiba quem nós somos, mas para que por meio das provações nós possamos nos autoconhecer e possa ser revelado a disposição do nosso coração, a motivação do nosso coração. Não tem como querer viver honra, não tem como querer viver reconhecimento, se não se permitir ser testado, provado, averiguado e se manter firme para no final ser aprovado. Tiago diz em sua carta, no capítulo 1, verso 12, Tiago ele nos traz uma mensagem, uma fala que é brilhante. Ele diz assim, Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Só seremos recompensados, galardoados, após termos sido testados, provados e sermos aprovados, superarmos, passarmos pelos testes, nos mantermos em pé, fiéis, íntegros, depois de todas as situações que vierem sobre as nossas vidas. Então, olha o status de grandeza que Paulo atribui a Timóteo. Ele é um homem aprovado. Depois, acerca de Epafrodito, no verso 25, ele diz assim, contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E olha o que ele diz no verso 29. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem. Olha o que Paulo diz. E honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Está falando, esse homem ele merece ser honrado, porque ele se doou, ele correu riscos, ele enfrentou perigos, ele não mediu esforços. Pessoas como ele devem ser honradas. Paulo encerra esse capítulo mostrando exemplos práticos do que ele diz no início do capítulo, de considerar os outros superiores a si mesmo, de enxergar a riqueza e o valor do outro. Quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus, nós cumprimos a vontade de Deus, nós enxergamos o valor do outro e nós começamos a construir relacionamentos saudáveis, curadores e restauradores. E aí, esse capítulo, se encerra no verso 30, onde ele diz que ele quase morreu pela causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Então esse foi o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo tratou da unidade, da necessidade de ter unidade, porque na unidade conseguimos cumprir a vontade de Deus, conseguimos nos tornar realizadores. De desenvolvermos uma atitude de maturidade, onde nós reconhecemos o valor do outro, e para reconhecer o valor do outro, nós precisamos tratar com o nosso egoísmo, nos descentralizarmos de nós mesmos, assumir a cruz de Cristo sobre nós, fazer com que Jesus seja o centro da nossa vida e honrar, amar e respeitar o outro. Depois nós vimos que ele usa esse exemplo usando a própria pessoa de Cristo, a partir desse hino que vai do verso 6 ao verso 11, depois do capítulo 12, do verso 12, ao verso 18, ele fala sobre a questão de desenvolvermos a salvação, de colocarmos em prática a salvação que recebemos, porque ela é uma salvação que se deu no ontem, que ela está acontecendo no hoje e ela operará também no amanhã.
fomos no passado salvos da condenação, sendo justificados, estamos sendo salvos do poder do pecado, sendo santificados, e seremos salvos da presença do pecado, sendo glorificados. E ele encerra usando 2 exemplos práticos de homens que merecem honra, que merecem respeito, que é o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Mediante a isso eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, por esse tempo. Peço que nos abençoe, que nos conduza, nos ilumine e nos oriente. Que o teu Espírito, ó Pai, possa nos levar a essa experiência de amadurecimento, de humildade, de construção de caráter, de construção de uma vida em salvação, de colocarmos em prática a salvação que tu em nós operou, opera e continuará operando. E que possamos, ó Pai, reconstruirmos os nossos relacionamentos através de relacionamentos saudáveis, por meio do respeito, da ajuda mútua e também, Senhor, da valorização de quem é o outro. Ajuda-nos a vencermos o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, que possamos, ó Pai, crucificar o nosso eu, para que a vida e o poder de Jesus se manifestem todos os dias em nós e através das nossas vidas. Peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um forte abraço e até mais.